Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com o amigo Fábio Nunes, professor, né, uma pessoa, um biólogo, um estudioso, uma pessoa que está sempre brigando aí pela natureza de forma geral. Fábio, obrigado por receber a gente aqui. Quero que você se apresente, contar um pouquinho aí da sua história. Vamos bater um papo de forma geral sobre a participação social, né, no contexto aí da sociedade e falar um pouquinho das crianças também. Mas se apresenta. Um grande prazer de receber você aqui no meu quarto andarte, que é meu home office, office home, né? Porque eu moro aqui, trabalho aqui. Eu estou há 2 anos morando no centro histórico, então acho que é bacana comunicar isso às pessoas que estão nos assistindo, né? Foi uma opção minha de vida, aos 56 anos, vir para cá e chamar a atenção da necessidade de revitalizar essa área histórica da cidade, né? A relação que todo mundo tem do passado e o que vai ser do futuro dessa área. Mas é uma honra estar aqui. Quando você falou Fábio Nunes, eu falei, quem é Fábio Nunes, né? Porque todo mundo me chama de Fabião, né? Eu falo, o Fabião, professor, é assim que as pessoas me identificam. E vamos falar assim, bastante desses novos desafios. A gente está começando 2023. É o primeiro programa que eu faço, assim. Eu já fiz uma entrevista pelo telefone ontem. Então é o segundo, vamos corrigir. Mas vamos falar para ser uma fala bem realista, auspiciosa, para esse cenário estadual e nacional político e como que as pessoas podem e devem fazer política na sua vida. Bacana. Fabião, me conta um pouquinho qual o seu ponto de vista das pessoas participarem da sociedade organizada de forma geral. Seja ela um sindicato, uma associação, né, enfim, da participação popular nessas organizações da sociedade. Bom, a decisão de você fazer parte quando eu falo decisão, você tomar isso com uma forma de vida de participação no teu bairro, na tua dimensão, desde se você mora num prédio, se você mora numa casa, você habita um território, acho que é a palavra melhor. Território, ele dialoga bem com a ecologia, com a biologia, né? Porque o território pega o Morro do Marapé, pega os canais, ou seja, o território ele tem uma conformação. E a tua participação nesse território é a tua primeira vivência política. Se a gente for fazer um paralelo com a criança, eu me lembro, eu vou contar uma história bem curta para você entender a minha resposta. Quando eu comecei a andar de bicicleta, pequenininho, criança, eu comecei a andar no quintal da casa. Aí um dia minha mãe falou, agora você já está pedalando, você vai pedalar na calçada. Aí eu fiquei pedalando na calçada, na frente da casa, de uma esquina a outra. Um belo dia minha mãe estava conversando lá com as comadres, lá na porta, com as amigas. E os meus amigos, tinha um amigo que já tinha dado a volta no quarteirão. Por que eu estou contando isso? Quando eu cheguei na esquina, eu falei, minha mãe mandou eu voltar. O meu amigo que já tinha dado a volta no quarteirão, falou, não, Fábio, vamos dar a volta no quarteirão. Eu parei na esquina, chamei mãe e dei tchau para ela. E dei essa volta no quarteirão. Então, essa historinha mostra como é que eu comecei a ganhar o território, ganhar o mundo. De criança, você vai conquistando, né, os espaços públicos, físicos, da tua ida para a escola, de mão dada ainda, depois você conquista, você vai sozinho, aí você já volta da escola tocando campainha, fugindo, correndo. Ou seja, essa é a evolução natural de uma pessoa com a sociedade. Aí depois de um certo momento, quando você já se torna um estudante, você já pode ter uma participação organizada, né? Santos tem, por exemplo, uma Câmara Jovem, que é um projeto que eu adoro, de detecção de talentos, de pessoas que já têm a política mais aflorada, né? Então, e eu, como sou filho de um ex-vereador, um presidente da ordem, um advogado, está vivo até hoje, um beijão para o meu pai, o Dr. Luiz Norton Nunes, eu sempre tive a política dentro da minha casa. Eu via o meu pai conversar com o Esmeraldo Tarquínio no sofá de casa, com o Rubens Lara, com o Mário Covas. Então, assim, eu estou falando de referências de políticas da minha vida. Então, assim, a minha participação política sempre foi muito grande. Aí eu fui para a biologia, né, numa década de 80, que a cidade de Cubatão era chamada do Vale da Morte, para quem não sabe, e foi aí que eu comecei a juntar a minha paixão como biólogo com a política, né? E aí vem toda a evolução da ecologia, culmina com a Eco 92, que eu tive uma participação lá, né? Eu era muito jovem, eu tinha 23, 24 anos. Então, assim, é assim que você começa a participar dentro
dentro de alguma coisa que te move como paixão de verdade, misturado no meu caso, a minha docência, eu já era professor, né? Eu comecei a lecionar muito cedo, em 1985, em Cubatão, por isso que eu estou contando, aos 19 anos, formado em ciências, licenciatura curta, eu comecei a dar aula em Cubatão. Fábio, qual é a importância de nós participarmos da escolha dos nossos representantes? Seja ele um presidente da República, seja ele um presidente de sindicato, qual a importância de nós participarmos da escolha? Não, muito importante essa tua fala, porque acho que o mundo sofre com os isentões, né? O isentão é aquele cara que o político adora ouvir. Ah, não participo da política, deixa eu... Sabe assim? Então, acho que você ser isento, você seria tipo uma política de manada, de rebanho, né? Você está indo com a maioria. Agora, tem que respeitar? Eu respeito. Eu nunca fui isentão. Eu sempre tomei partido, tomei lado, dou minha opinião. Ou seja, quando você entra na política, você corre riscos muito maiores do que o normal. Então, de repente, estou te dando uma resposta, tentando imaginar como é que uma pessoa isenta. Ah, não quer correr risco. Ah, não quero perder meu amigo, que é do meu carteado, que ele vota no Bolsonaro, eu sou do Lula, eu não quero brigar com ele. Ou seja, isso é uma bobagem que o Brasil, eu espero, supere, que a sociedade brasileira supere. Você tomar partido, você fazer suas escolhas, você mostra para o outro, você não fica isentão e você começa. Fábio, vamos falar um pouquinho do impacto de nós não participarmos. Esse acho que é o ponto, né, mais importante, assim, né? Eu costumo brincar que é você chegar no restaurante, aí você senta, chega o garçom, pô, o que você vai comer? Não, a mesa do lado vai escolher o que eu vou comer hoje. Tá? Então, é uma boa analogia. É mais ou menos uma ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho de qual é o impacto da gente não participar. Cara, vem de rebote no que eu acabei de falar. Você acaba acatando a decisão, você vai no cordão lá, não no cordão como fala no samba, mas assim, você vai no do ritmo da sociedade. Eu entendo também esse tipo de postura, porque eu respeito muito a posição individual das pessoas. As pessoas têm motivos por não querer participar, mas quanto maior, vou mudar a resposta, quanto maior a participação, o processo de escolha fica mais lapidado. Eu queria que você falasse um pouquinho, você já teve, né, no poder público algumas oportunidades, já foi legislador da cidade, já foi secretário, já foi, né, secretário estadual. Eu sou ex um monte de coisa. Né, então já participou de alguns lugares. Verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho, na sua visão, qual é a importância da função conselheiro tutelar na cidade. Excelente. Bom, a gente está indo num gancho bom, né? Porque eu acabei da última resposta. Os conselheiros tutelares nascem a partir da conquista da sociedade do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Para quem não conhece, é uma leitura importante para quem gosta de fazer política, conhecer esse estatuto. E as cidades têm hoje uma eleição que é fantástica. É uma eleição optativa, facultativa, uma eleição que você não tem obrigatoriedade, mas é uma eleição que mostra, é um indicador, olha que interessante, que me veio como resposta que me perguntou, da participação da sociedade, da organização da sociedade na preocupação com a formação e com a garantia do guarda-chuva social, é um termo que a gente usa na política, o guarda-chuva social para crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Então, ou seja, o conselheiro tutelar é o profissional responsável por dialogar com a sociedade, está lá na última casinha da palafita, que as palafitas são moradias subnormais, é uma franja de moradias onde as pessoas, infelizmente, tiveram que ir para lá por falta de política habitacional. Ponto. Não vamos esticar. Ah, mas por que existe? Existe porque o Estado, o governo está sempre correndo atrás. Ele nunca está à frente. Essa eleição do conselheiro tutelar é uma eleição orgânica. Vamos voltar para o território. Então, se você pegar todos os conselheiros que a cidade elege, eles têm uma conexão. Eles têm uma conexão, na maioria das vezes, com vereadores da Câmara de Santos, porque o vereador já foi eleito.
Então, o vereador tem um grupo. Quando um vereador decide, coloca energia para eleger um conselheiro, muitas vezes ele tem êxito. Se você pegar o raio-x dos conselheiros de todas as cidades onde tem o processo de escolha, você vai encontrar uma conexão. Isso é ruim? Isso faz parte do jogo político. Então, ou seja, um conselheiro a ponta de lança do Estado, da máquina pública, para garantir os direitos que aquela família, que aquela criança, aquele adolescente tem. Assim, de uma maneira bem enxuta, acho que eu consegui responder. Ou seja, é uma eleição muito mais politizada do que a eleição obrigatória. Eleição obrigatória, o cara, no dia de votar, na hora do almoço... Graças a Deus, eu pegar no chão não tem mais. Porque, para mim, essa eleição, até foi bom você falar, eu tive a preocupação de ver, não existia, foi fantástico. Isso não é conquista, olha o que eu vou falar, hein? Eu falei outro dia assim, numa roda de conversa, não é consciência da sociedade, é uma pressão legal, porque hoje com a campanha digital, o santinho, aquele cartãozinho, a lógica de você falar, precisa ter 1 milhão de cartões, 1 milhão para quê? Você vai precisar de 3 mil votos, 1 milhão de papelzinho, é bom para o dono da gráfica. É péssimo para a natureza, que vai ter que tirar celulose, papel. Então, essa lógica da campanha de papel acabou. O ganho ambiental, então, ou seja, os canais, em Santos particularmente, o mar, deixou de... Imagina quando tinha eleição e chovia. Uma pasta de celulose, apesar dela ser, como é que fala, orgânica, mas a tinta acaba contaminando, né? Então, assim, eu estou bem assim, animado com esse novo momento da política, até do digital. Né? O digital tem ressalvas, eu tenho ressalvas sobre o digital, esse excesso de vida digital. No final do dia, não sei se o teu telefone dá um registro, você ficou 2 horas e 10 minutos com a cara na telinha. Se eu fiquei 2 horas e 10 minutos com a cara na telinha, eu deixei de ver o sol nascer, eu deixei de ver um pássaro voando, ou seja, é uma escolha. Mas eu vi também o cara pulando de uma pedra, eu falei, cara, eu ainda quero fazer isso. Ou seja, você estabelece conexões com o mundo no digital que extrapola o território, para a gente não ficar numa conversa meio maluca aqui e fazer alguns ganhos. Bacana. Falando um pouquinho da eleição. Não, vamos convidar o pessoal. Gente, da eleição do conselho, vamos participar. Vai chegar para você através das mídias, através do digital e da mídia formal. Nós vamos falar sobre isso. A escolha desse contexto do conselho, enfim, tem algumas etapas, né? O conselho tutelar, primeiro que é uma eleição, como você falou, eletiva, né? As pessoas vão se quiserem. Sim. Esse é o primeiro ponto. Sim. Depois, assim, como é que a gente chega para a eleição, né? Para você ser um conselheiro tutelar, você tem algumas etapas. A primeira etapa é você levar uma documentação que comprove que você tenha uma atuação com criança em até 2 anos. E aí essa documentação, estando aceita, estando tudo certo, pelo menos isso foram nas últimas, né? Essa documentação estando certa, você tendo o ok disso, você vai estar habilitado para uma prova. Eu lembro da prova. E aí nessa prova, né, que é específica, tem ECA, tem algumas outras coisas, né, nas últimas foram assim, você tem uma pontuação mínima que você deve fazer, classificatória. E aí você classificando, você está apto para a eleição. Antes da eleição você tem um curso preparatório e pós-eleição você também tem um curso, né, já de atuação. De atuação. Nesse contexto, o que você entende, qual o seu ponto de vista dessa eleição e desses cuidados, ser uma eleição eletiva? Olha, no meio da tua fala, me veio uma história muito interessante. Primeiro, que você não me perguntou, mas eu vou te responder. O voto no Brasil é obrigatório? Sim, está na legislação. Mas se alguém não for votar, vai ter alguma punição severa? Não. Tem gente que vai votar, ouve o que eu vou falar, só vai votar porque tem que viajar para o exterior. Putz, se eu não for, tem concurso. Então, assim, o voto obrigatório, eu acho que como é que seria um testemunho de falência do sistema. Porque eu acredito que o voto tem que ser facultativo, porque aí o isentão, que a gente começou o programa, ele já seria isento e ele não seria mais isentão, ele seria a fatia da sociedade que é mais pacífica, mais da paz. Fala, não, a gente acredita que a maioria vai escolher, meu voto não vai fazer diferença. Então, assim, é menos demagógico o voto. Então, talvez uma evolução da democracia brasileira seja o voto não ser obrigatório. Então, o voto de conselheiro, eu acho que deve continuar um voto não obrigatório, porque se você cria uma obrigatoriedade
para esse tipo minha concepção, é uma ideia que, estou te respondendo, que você me perguntou agora, a gente não tinha ninguém combinado. Eu acredito que o voto sendo facultativo, sendo eletivo, ou seja, ele é espontâneo. Então, o valor dessas 12 mil pessoas talvez seja maior do que a participação obrigatória dos tantos que votaram. Eu não sei se você entende a minha fala, Sim, claro. Filosoficamente, doutrinariamente. Então, assim, então, eu gosto muito dessa liberdade. Claro. Diga lá. Vendo todo esse cuidado que a gente tem na situação do Conselho Tutelar, na eleição e tal, né, nesse formato, será que se nós tivéssemos esse cuidado com os outros representantes, né, uma prova, uma documentação, enfim, hoje até tem um cuidado maior com a documentação, tal, mas uma prova, um conhecimento melhor, nós teríamos melhores representantes? Cara, eu também já pensei bastante nisso. Eu fui 12 anos vereador, então essa conversa ela existia nos bastidores. Mas eu acho que, assim, como a sociedade é díspara, tem a academia, tem 0,01% de doutores no país, 0,001, ou seja, é a pessoa que chega no nível máximo pós-doutor, que é o professor catedrático das universidades, né? E tem a galera que não tem afinidade. Isso é a galera, quando eu falo assim, que não tem afinidade mesmo com o letramento. Não é nem deles, vamos falar. O conhecimento no campo dos saberes, você tem duas formas de chancela. O saber, né, vivencial, o saber nativo, o saber gutural, que vem de tradições de famílias quilombolas, caiçaras, os saberes da pesca, né, e o saber científico. O saber da ciência, que ela vai esmiuçar, ela vai estudar a molécula que deu aquele gosto, aí você vai fazer um reduzido, que vai, sabe? Então, esse tipo de diferença da sociedade se aplica para ajudar a responder o que você me perguntou. Uma Câmara de Vereadores, uma Câmara de Deputados, não precisa de gente testada por provas de conhecimento formal. Ela precisa ser testada por prova de pessoas que dialogaram com a sociedade, mostraram as suas ideias, a sua história, e conquistaram uma cadeira, no caso dos vereadores de Santos, são 21 vereadores. Deputados são 500 e... Quantos são 23? Não, 500? 81 senadores, os tantos deputados. Ou seja, o processo eleitoral ele é um grande exemplo da democracia. Talvez você fazer uma prova de conhecimento de direito, você não precisa ter... meu conhecimento de direito ele existe, mas não é grande. Mas eu tinha um assessor, Luciano Pereira de Souza, o Guga, trabalhou comigo 12 anos, que é um advogado brilhante, professor da universidade, que evitava que eu tivesse erros do processo legislativo. Entendeu? Então, evitava, porque o decorrer, porque todos os vereadores têm assessores e advogados, que é a competência jurídica do legislador. Tá? Porque quando é um PLC, quando é um PL, quando é que é um decreto, quando é que você vai fazer o encaminhamento. Bacana. Isso tudo é muito importante. Então, assim, eu não acredito, no caso do Conselho Tutelar, que já é uma prestação de serviço pontual, eu gosto do formato da prova. Eu já vi essa prova algumas vezes, já fiz até palestra quando eu era vereador, para os candidatos, sobre o aspecto, sobre a competência do legislador municipal. Até onde o legislador municipal, né? São as leis infraestaduais e infranacionais, né, que são as leis municipais, que é onde você pode... Fabio, vamos fazer um paralelo aí agora, aproveitando todo esse gancho, toda essa experiência que você teve. Qual foi o maior momento, assim, o maior prazer enquanto você teve na vida pública, seja como vereador, como secretário, assim, que você falou, não, pô, esse eu ganhei, esse eu consegui. Qual foi a maior conquista, o que mais te marcou, assim, que você possa passar aí pra gente? Aquela resposta, tem mais 5 horas? Cara, não dá para falar um ponto assim. Se eu começar a falar, eu já pensei, imagina, toda vez que eu vou dormir, eu fico pensando, né, o que eu fiz, né? Qual foi a minha contribuição? Acho que a primeira coisa é você praticar o discurso, né, cara? Eu pratiquei o discurso, eu soube lidar com o poder. Eu não mudei sendo poderoso ou não poderoso. Acho que o maior reconhecimento, eu fico até emocionado disso, porque vou te contar uma história que aconteceu ontem. Ontem eu estava entrando aqui, passou um senhor, ele me olhou, aí ele entrou, veio falar comigo, falou, você é o... Eu falei, Fábio.
Não, como é que é o seu nome? Fabião, o professor Fabião. Ou seja, ele tem 80 anos, esse senhor. Ele me olhou e falou, pô, parabéns. Eu falei, cara, eu já saí da política em 2012 de vereador, aí eu fui secretário de Cultura, fiquei 3 anos secretário de Cultura. Ou seja, eu sou um cara que gosto de viver com as pessoas, ou seja, está nos processos que eu acredito. Né? Então, quando eu vou numa solenidade, eu acredito naquilo, eu não vou num formalismo. Então, eu só coloco a minha energia nas coisas que eu acredito. Né? E acho que a minha maior alegria hoje, juntando a política à minha vida profissional, é ter tido a oportunidade de ter 50 mil alunos, que é a conta que eu faço mais ou menos. Quando eu dei aula já em Bebedouro, dei aula em São Bernardo, dei aula em São Paulo, ou seja, dei aula no Santo André, dei aula no... Eu tive uma carreira docente muito feliz, muito profícua, né? Onde acho que eu estabeleci uma relação de referência. Claro, pessoas que gostavam de mim e que não gostavam, mas faz parte do jogo. Mas assim, de mostrar a ciência, o conhecimento, que me dão muito prazer, assim, de ter feito pontuais, sabe assim, né? Por exemplo, na minha última função pública, o Plano Municipal de Cultura, né, o PMC, foi elaborado durante 3 anos. Né? Vou mandar um beijo para a Sandra e para o Lincoln, que foram os 2 profissionais, um jornalista e ela funcionária da prefeitura, que sistematizaram um plano com mais de 250 propostas, não do que fazer, mas de possibilidades de ação cultural. Então esse plano foi construído a muitas mãos, toda a comunidade cultural, os artistas da cidade, ou seja, e é uma secretaria muito enxuta, porque, imagina, o orçamento na minha época era 24 milhões. Imagina, uma cidade que tem 3 bi hoje, tinha que ter no mínimo 300 milhões de reais para a cultura. De 3 bi. Se o orçamento de Santos é 3 bi, 1%. Poucas pessoas sabem essa história, eu vou contar aqui, é legal. O Gilberto Gil foi ministro da Economia. E ele não conseguiu chegar no 1%. Porque a meta dele era chegar no 1% para a cultura. Ou seja, vamos lá, gente, 1% para a cultura. Seria você pegar, você ganha R$ 1.500 por mês. Você vai, quanto que é? 10% é 150, é isso? 1,50. 1% seria R$ 15. Você vai gastar R$ 15 em cultura do teu orçamento. Falou, o que é cultura? Se for no cinema, você pagou R$ 25, você já usou mais de 1%. Então, assim, o Estado brasileiro, a nível federal, e Santos, imagina, hoje deve estar, não sei, desde 2018 para cá, 4 anos, mas deve estar na casa dos 30 milhões, 33 milhões, o dinheiro carimbado para a Secretaria de Cultura, que seria 1%. Tá? 10% 300, 1% 30%. Então, assim, nós chegamos a bater com as emendas 1,2%. Eu me lembro disso, mas era por causa das emendas que eu conquistei. Você falou, eu já estou contando coisas que eu fiz. R$1.300.000 dos vereadores de emenda para a cultura. Isso é lindo, porque é uma construção com a cadeia produtiva. Então, assim, é muito importante falar essas coisas, porque a gente precisa de pessoas, a gente tem em Santos players, gente fazendo isso, gente que faz o jogo da política e garante esses recursos, que ele movimente a cultura, a questão ambiental. Né? Fabião, e, claro, você contou aí um pouquinho, né, dos benefícios, mas qual foi o grande trauma que você teve na vida pública, assim, de forma geral, ou a grande bola nas costas, enfim, qual o grande, né, claro, algo que você possa contar aí pra gente aí, que você falou, pô, tá aqui, eu não... A trauma, você diz? Trauma, ou algo que você falou, pô, eu fiz isso aqui, cara, ou aconteceu tal, o que... Não, o meu trauma, de verdade, foi um trauma que eu fui lacrado, né, pela sociedade. Eu fiz uma foto no Rock in Rio, não sei se você lembra dessa história. Isso para mim me traumatizou. Você fala que não me traumatizou, porque eu sou um cara tão libertário, e eu não fiz uma foto, me chamaram de misógino, machista. Ou seja, pegaram o secretário de Cultura, não chegaram, pegaram o Fabião. Vamos pegar um cara que é da máquina. Pô, esse cara aqui, quem tá pensando que ele é? Sabe assim? E aí pegaram, falaram que eu era machista, misógino. Dizer, saiu na Veja. O secretário de Cultura faz uma foto de uma nádega. Né? Então, ou seja, de uma bunda. Eu não, como que eu quisesse alguma coisa, desejo sexual daquilo. Então, isso me traumatizou, porque se eu não fosse secretário de Cultura e fosse professor de biologia de uma escola, sabe? Só que eu continuava sendo professor.
A escola que eu trabalhei 32 anos me despediu por causa disso. Sabe? Ou seja, me despediu. Ou seja, então, a gente falou tão bem do digital do conhecimento, mas essa coisa da lacração. E quantas pessoas são lacradas, são as doenças... perigoso no Guarujá que a moça foi morreu, linchada. Então, assim, chega à enésima potência. Eu recebo amigos que me ligam na madrugada com crise de depressão, sabe? Por causa do mundo digital. O mundo digital te consome. Então, assim, você tem um preparo para... Quem já nasce no digital já está mais safo, já lida melhor com as coisas. Agora, quem não nasceu que nem eu, se ter sido lacrado, para mim esse é o meu trauma, tá? Mas foi importante. Quando eu acabei meu mestrado em 2021, porque eu nunca tive tempo de voltar a estudar, em função da minha dedicação à vida política, quando acabou, a minha filha falou: você reparou, pai, se você não tivesse feito aquela besteira em 2017, você não teria dado uma pausa na sua vida. Porque aquilo, eu saí da política, virei o machista, todo mundo botou o carinho, porque o Fabião é professor, ele é perfeito, né? Ninguém pode ter defeito. E eu fiquei, cara, será que só eu vi? Aí eu fui fazer tratamento psicológico, né, com o Dr. Alito Salgueiro, psicólogo, mandar um beijo para ele. No final das 10 sessões que eu fiz com ele, ele falou: Fabio, você vê o belo. Eu vejo a beleza das coisas. Mas eu estou iludido, escondendo que não tem desgraça. Não, eu vejo o belo. A minha tendência é ver o belo. Então, quando eu fiz aquilo, foi de verdade uma provocação. Eu não gosto do Bon Jovi, eu falo Bon Jovi por outro ângulo. Era o texto da foto. O Bon Jovi estava tocando, todo mundo pulando. Eu abri o olho e tinha uma nádega de shorts, ou seja, nada misoginia, né? O mundo é hipócrita, né? Todos os cartazes de propaganda do Rio de Janeiro são com nádegas esculpidas em academia, né? E é uma propaganda institucional, e é uma nádega, e não é uma misoginia, ou seja, é uma beleza da mulher, que é uma condição hoje. A feminilidade, a sexualidade da mulher pode ser mostrada, a gente vê isso no mundo digital, e não é uma vulgaridade. Existe vulgaridade como tudo, sempre está. Mas eu fui, para mim, o meu trauma é esse. Então, até contar, eu me dou bem com esse trauma, porque já tem uns 5 anos que ele aconteceu, mas ele mudou a minha vida. Tem pessoas que não me perdoam até hoje, amigas, né? Gente que do meu relacionamento fala que é ridículo. Eu falo: não, tudo bem, fica tranquilo, eu não vou argumentar. Se você tem essa visão, talvez você não me conheça o suficiente, ou de repente você mostrou quem você é, sabe assim? Não. Então, assim, a política tem isso. Você se expõe, mas você se seguir. Exatamente. Você se expõe e essa exposição é muito salutar, é muito boa, né? Você fica eviscerado, né? O Beto Mansur foi prefeito aqui 2 mandatos, deputado federal 5 mandatos. Ele foi lacrado por causa da questão da escravidão. De verdade, eu falei: não vou defender, ou seja, mas você vai falar: pô, eu nunca fui na fazenda dele. Mas você acha qual a probabilidade, me fala, de Beto Mansur, um cara que foi prefeito 8 anos, um cara que tem uma formação, um pai espetacular, que foi radialista e tal, falar que ele tinha escravo na fazenda? Situação homóloga, que chama, né? Análoga. Análoga à escravidão. Gente, foi uma coisa, a tal da narrativa midiática para desconstruir o cara. Ele está muito bem, obrigado, está melhor do que a gente, está correndo, está se cuidando, é um cara que eu aprendi a respeitar dentro da dimensão dele. Fui um vereador de oposição, ele me ensinou a ser político, né? Meus primeiros 4 anos, dei muita porrada nele, abri uma comissão de inquérito sobre educação, porque faz parte do jogo. Sim. É diferente de você ser inimigo e adversário, que foi o que a sociedade não entendeu quando o Alckmin virou vice do Lula, né? Falou: que mundo a gente vive, né? Tem um ditado na política que ele é meio... a sociedade não entende, né? Me incomoda muito esse ditado, não sei se você já ouviu. Você não pode ser tão inimigo que não possa coligar, nem tão amigo que não possa brigar. Esse ditado é péssimo, né? Ou seja, o cara é teu inimigo, com o pé atrás. Mas o Lula era inimigo do Alckmin naquela eleição. Aí a equipe de marketing mandou o Alckmin fala para ele voltar para a cena do crime, né? Que foi o que gravaram. Só que depois o tempo passou. É o mesmo Lula, o mesmo Alckmin, e hoje o Alckmin está de mão dada. Ou seja, ele é tão criminoso igual o outro, ou foi uma coisa midiática do sistema político. Então, assim, são essas coisas que fazem as pessoas ficarem fora da política. Né? Porque, às vezes, uma briga, por muito menor, num condomínio, o cara não se fala por 20 anos. Entendeu? Então, assim... Às vezes um carro fora do lugar é suficiente para causar Exatamente. O cara ter deixado
o lixo escorrendo líquido na garagem, esse idiota do terceiro andar, sabe assim? Então, a dimensão que as pessoas dão para as coisas é o que é importante. E falar com você, especificamente sobre a eleição de conselheiro tutelar, para mim é uma dimensão muito importante. Quanto mais a gente vai aprimorando essa eleição, eu acho que houve um decréscimo na última, né? A gente já teve mais votos do que os 12 mil, eu acho que é um trabalho que depende dos próprios candidatos, né, potencializarem isso, principalmente usando o mundo digital, e mostrando qual a realidade hoje de quanto de recurso, quanto de dinheiro público é investido para proteger as crianças. E qual é o êxito disso? Já estou eu te fazendo uma pergunta. Então, na verdade, fugindo um pouquinho, meio que encerrar. Finalizando esse tema e pulando para o outro, eu acho que esse contexto do conselho é uma das coisas que a gente vem batendo, porque a sociedade não sabe efetivamente a função. Exatamente. Né? Então, assim, a falta de informação. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo é justamente isso, é mostrar que tem uma possibilidade na sociedade que pode ajudar, né, em algum caso. Eu já fui questionado em alguns momentos, poxa, mas não tinha vaga para o meu filho na escola, eu não quero ir no conselho, porque se eu for lá, ele vai falar que eu tenho condição de pagar a escola particular, eu não vou ligar, não vou chamar o conselho porque eu fui no hospital e não tinha vaga para o meu filho, tal, não sei o quê, e vai falar que eu tenho condição de pagar. Cara, nós estamos falando de uma condição, né? Tudo bem, é um contexto que eu chamo de nebuloso, porque tem que blindar a criança, às vezes do pai, às vezes, né, da escola, às vezes da mãe, às vezes da família, então assim, é um contexto nebuloso. Mas a falta de informação de uma situação tão importante como é a situação do conselho de proteger a criança é absurda, cara. Então, assim, né, isso que a gente vem tentando trazer da importância de uma ferramenta que é tipo assim, você tem uma espada e está usando uma faca de cortar pão, né? Que mês que vai ser essa eleição? Que mês vai ser? Não tem previsão ainda. Mas agora? Geralmente é outubro. É agora, mas esse ano. Então a gente está, gente, nós estamos em janeiro, começando o ano, falando de algo que vai acontecer em outubro. Ou seja, fica ligado aí, vamos nos tornar cada um um multiplicador. Vamos participar, né? Vamos participar. Se forme, porque acho que eu já estou aqui fechando com você uma campanha de mostrar para a sociedade o que é isso. Até dialogar com o governo, eu tenho muitos amigos na equipe do governo, não estou no governo, mas tenho muitos amigos, de mostrar e essa boa articulação dos candidatos e da resultante do processo seletivo, eu acho que vai ser um bom indicador do ano não eleitoral, né? Porque ele é feito para não cair em ano eleitoral. Ele é feito de 3 em 3 anos, não é isso? 4 em 4. De 4 em 4 anos para não cair no ano eleitoral, né? São os anos não eleitorais. Então, são anos ímpares, né? São anos ímpares. Então, é interessante falar isso, porque é uma grande oportunidade de remobilizar a sociedade em torno de uma das causas que eu reputo a mais importante, que é a formação de crianças e adolescentes. Da criança. Entrando um pouquinho, né, na criança, efetivamente, Fábio, como você enxerga a importância da criança fazer uma atividade fora de casa? Por exemplo, um futebol, uma atividade esportiva, uma atividade cultural, um balé, algo nesse sentido. Qual a importância para a criança, para a formação da criança, esse tipo de atividade? Cara, sem querer eu falei para você, né? Eu morei do 0 aos 7 anos do Zé Menino, ali no edifício Mococa. E eu passei a minha infância inteira, do 0 aos 7 anos, todas as minhas fotos ou são na praia ou são no Orquidário. Não tem outro. Só tem. Não tem dois. Na minha geração, eu falo assim: eu sou o primeiro filho, eu tenho 3 álbuns de foto. Aí meu irmão, o segundo filho, tem um álbum. A minha irmã tem 3 fotos de infância, porque já é filho que nem, né? Depois que a família tem um monte de filho, o último filho não tem nem foto. Mas eu passei a minha infância inteira na praia. Eu vou falar aqui uma coisa que eu gosto de contar, porque eu sou um romântico declarado. E uma das coisas mais incríveis que eu aprendi com o meu pai é que quando a gente faz o castelinho, sabe aquele castelinho? Você cava a areia de Santos, que tem muito sedimento orgânico, por isso que ela é cinza. Tem poluição, não vou mentir. Mas ali, predominantemente, é matéria orgânica que escorre da Serra do Mar, vem pelo estuário, e aquele... Tanto é que a areia seca é branca, e a areia molhada é cinza, é escura. A areia clara, né, marronzinha clara
ela não tem matéria orgânica, porque o sol seca, o carbono vai embora. A parte orgânica não sobrevive. Ali na molhada, a parte orgânica está ali, né? Aquela serrapilheira, aquele fragmento, parece aquele chazinho. Sabe aquele chazinho que você vê depois de dia de chuva, de maré alta? Aquilo ali é a matéria que dá aquela cor cinza. Então, voltando, quando você pega aquela areia, faz o castelinho, e você começa a enfeitar o castelinho, você sabe fazer isso? Sim. Eu sei. Pergunta se um cara que nasceu lá em São Paulo sabe fazer isso. Não. Ou seja, esse tipo de cultura, essa relação, eu estou te respondendo a pergunta. E aí entra o esporte, entra a questão cultural, as artes, entendeu? Os meus filhos, imagina, minha ex-esposa, minha ex-companheira, a Thelma, ela é artista plástica. Então, os meus filhos, teve um dia que a gente acordou, eles pintaram a sala inteira, né? Tinha 2 camadas, né? Porque um tinha 3 e o outro tinha 6. Então, a de 3 pintou embaixo e o de 6 pintou em cima. Eles fizeram um bordão. Quando a gente saiu do quarto, ela falou, meu Deus, eu falei, cara, ficou lindo. Eu falei, porque, meu, é uma parede, eu falei, isso é totalmente das cavernas, é rupestre. E eu falei, ou seja, essa liberdade, né? Ou seja, brinquedo de criança no meio da sala não é bagunça. Você arruma em 30 segundos. Você põe, vamos lá, galera! Agora chegou a hora de dormir, vamos botar os brinquedos para dormir tudo na caixa. Ou seja, então, como você lida com isso, entendeu? A criança tem que ter oportunidade de conhecer. E aí entra a função familiar. Quando essa criança tem acesso a assistir uma peça teatral formal, numa certa idade, a fazer uma coisa lúdica, e o ambiente escolar em Santos é de excelência, não posso te falar, porque conheço, né, o rigor técnico da equipe pedagógica da Secretaria de Educação de Santos há muitos anos, não é de agora. Santos é referência nacional, tá, de educação infantil. Eu acho que Santos pode, eu vou até provocar aqui o prefeito Rogério, Santos podia bater no peito a educação do ensino médio, dialogar com o Estado e puxar o ensino médio, que é de competência do Estado, por causa da estrutura legal, para o município. Estou provocando, hein, Rogério? Isso é para você, tá? E para a Cris, minha amiga Cris Baleta, que é a secretária de Educação. Então, assim, porque quando o município, e tem dinheiro, esse é o detalhe, eu estou provocando sabendo o que eu estou falando, tá? A gente voltar a dialogar sobre o aluno no ensino médio, ele está naquela transição né, que ele está com 14 anos entrando até os 15, até os 18, aquela faixa que ele conquistou a rua, que a gente brincou aqui e conversou. E aí, como é que ele vai para a escola? O que precisa ter nessa escola? Precisa ter robótica? Acho que tem, precisa. Precisa ter high-tech? Precisa. É a Campus Party que eu te falei. É um ambiente social, tem que ter uma rádio no pátio? Tem, sabe? Tem que ter o galera do hip hop, a galera do heavy metal, a galera do samba, a galera como é que era? Aquelas bandas coreanas. Como é que fala? Acho que era as hardcore. Não. BTS. Minha filha é BTS. Eu tenho 29 anos e ela é BTS. Agora sou coreano, sou oriental. Então, assim, essa multiplicidade cultural eu acho que tem que ser replicada. Então, assim, a função da família e aí o Estado disponibilizar isso. Você já viu no Festival Geek aqui no centro? Já. Fantástico. Foi o Rafa que trouxe essa ideia, eu era o secretário. O Fabião falou, puta, Rafa, foi genial. São os cosplay, que é a fantasia, que é aquela coisa que quando você compra, imagina, eu tenho uma camisa do Super-Homem, sabe? Eu sou o Super-Homem, não, mas eu adoro, cara. Onde o Estado entra nisso, é bem nítido. Você ter uma programação, tem muita gente, tem uma menina que levou um projeto fantástico para mim, e está acontecendo aqui, eu vejo. A formação da criança, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da fé, da religiosidade, né, da criança participar das atividades religiosas, enfim, da inserção da fé na formação da criança. Cara, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Eu não sei se você sabe, eu sou deísta. Eu não tenho religião. Eu acredito em Deus. Mas desde quando eu acredito em Deus? Isso você não sabe, eu vou te contar. Então, ou seja, a presença de Deus na minha vida, ela é tardia. Por quê? Eu vou te explicar. A minha avó hiper-religiosa, aprendia todas as orações católicas, a minha mãe religiosa, eu fui batizado, né? E o meu tio comunista falava, foi batizado para não morrer pagão, né? Aquela coisa que a gente escutava de moleque, né? Mas, ou seja, sempre tive e tenho hoje muito maior do que eu imaginei.
a minha conexão com Deus. Ou seja, e o que me inclusive li depois, muito mais adulto, né, já com eu estou com 57, eu estava com uns 37 a 20 anos, mais ou menos isso, eu li God Delusion, Deus uma Ilusão, que é um livro do Richard Dawkins. Richard Dawkins é um biólogo, que é um fã do Darwin, que é um cara que foi questionado pela comunidade religiosa europeia dos anos de 1850, né, do século retrasado, que é uma formação científica. Eu sou um cara da ciência, eu sou um estudioso, eu estudo moléculas, eu estudo tecidos, eu estudo conexões, eu estudo interações entre os seres vivos. Quem é muito da ciência tende a ser menos conectado com Deus. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu tinha uma mãe super religiosa, um pai declaradamente ateu. Meu pai, hoje ele é ateu, meu pai é ateu. Hoje ele vive com uma mulher religiosa, ele vai à igreja, ou seja, ele também aprendeu né, porque tem uma hora ele está com 84 anos. Então ele fala, cara, saiu do campo do razoável. Eu achei que eu fosse morrer há 20 anos, com 64. Cheguei nos 84, tem alguma coisa maior. Eu falei, é isso. Eu falo para ele, é isso. Você já entendeu o que é Deus, o teu Deus, caminho, né? O Deus de cada um, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante essa questão da espiritualidade, essa coisa da força criadora. Né? A mesma coisa quando você fez uma pergunta que eu adoro fazer um contraponto, que é de fazer uma outra pergunta para você, você vai falar sim ou não. Você acredita em vida fora do planeta Terra? Sim. Eu também, sim. Meu, é muita presunção quando você entende o que é o universo. Só eu tô aqui. Eu falo quando as pessoas falam, mas pô, a gente não vê. Eu falei, cara, o universo é tão grande que a gente não se encontrou ainda. Cara, tem muita coisa para brincar com isso, né, tem cara? muita coisa acontecendo. Então, na verdade, assim. Muita prepotência a gente achar que só exatamente. Nós, e né? Quando a gente pega os episódios que se tornaram os chamados milagres da Igreja Católica, que acho que predominantemente o mundo, o islamismo, os muçulmanos já ultrapassaram o número de católicos nessa matemática, eu não sei. São os muçulmanos e os católicos. Aqui lá eles têm um problema que quando cresce muito um mata o outro, então tem uma situação Ah, que, não, né? ele fala, mas é uma são guerras. De número de tamanhos Não, mas é codificável, ou seja, é uma declaração espontânea. O cara, eu sou muçulmano, sou católico, sou evangélico, sou entendeu? Messiânico, ou seja, essa manifestação de fé, cada pessoa tem uma forma diferente de lidar com isso, tá? E a minha referência, aí que vem a história mais legal. Quando eu casei, a Thelma, minha ex-mulher, já tinha um filho, que é meu enteado, o Alisson, tinha 1 ano de idade, e ela estava. E a Ariel nasceu, minha filha, está com 29, e tinha que batizar. E a gente não casou na igreja, eu e a Thelma. A gente casou no cartório, fizemos um casamento, uma celebração, por causa da questão legal do casamento. E aí, para batizar a Ariel, né, porque minha mãe estava viva, tal, na época, ela pediu, tem que batizar, tal. Eu falei, pô, você vai ter que ir lá. Fui falar com o Padre Xavier, eu falei, é o Chiquinho que cuida disso. E aí eu marquei, essa história eu nunca contei para ninguém. Chiquinho, depois você mandou uma mensagem pra gente aqui. Eu falei, você vai ter que fazer um curso lá com o Padre Chiquinho. Eu falei, pô, uma honra, né? Uma honra. Isso foi em 93. Uma honra, vou lá fazer o curso. Aí eu cheguei do trabalho, marquei lá um horário, acertei no horário, 3 horas era a reunião com ele. Eu cheguei lá umas 2h10 eu já estava lá. Aí sentei, fiquei na igreja, fiz uma oração e tal. Só tinha eu, na nave inteira da São Judas. Aí daqui a pouco chega o Chiquinho. Aí ele para do meu lado, eu estava ainda no gênus flexório, ali, de joelho, ali, fazendo uma oração. Falou, padre, temos uma reunião 3 horas. Ele falou, que reunião? Eu falei, não, eu vou participar da formação aí, da aula para o batismo da minha filha. Aí ele sentou comigo e a gente ficou conversando. Aí ele fez aquela pergunta, né? O que é Deus para você? Eu fiquei 3 horas falando de Deus para ele. Ele assim, 3 horas não, né? Até as 3 horas, até uma meia hora falando para ele. Aí ele falou, Fábio, você já está preparado para o batismo da sua filha? Eu falei, cara, ele como é que fala? Ele subornou o sistema, ele fez uma disruptura. Ele falou, cara, eu falei para ele, imagina, eu era novo pra caramba, ela tinha 20 e poucos anos, né? Então, o carinho dele, ele saudávelzão ainda, era muito, 30 anos, né?
Então, para mim, ele é um cara que... Ele sempre lembrava disso, né? Depois eu fui para a vereança, sempre tivemos contato, a minha amizade com o pessoal da União e toda a galera ali do Marapé, meus amigos, tem geniais, excelentes amigos ali. Então, assim, ou seja, o Chiquinho faz parte da minha vida de manifestação de fé, né? Até nesse ponto. E hoje eu me declaro um cara deísta, mas sem religião. Eu não tenho uma religião específica. Respeito, gosto muito de todas as celebrações, participo com liberdade, esse é o bom, né? Por não ser um cara religioso, né? A minha mãe é apostólica católica romana, me batizou, eu queria que eu fizesse a primeira comunhão, eu não fiz a primeira comunhão. Olha lá, já de jovem, eu já fui, mas bolei a aula da primeira comunhão. Já tinha uma visão meio mais de biólogo, cientista, do que de... A fé tem que fazer parte da nossa vida, né? A palavra fé, ela está dentro daquele pacote-chave de abertura, de essa espontaneidade. A pessoa, ela sai de casa, ela vai caminhar da sua casa até a Basílica de Aparecida, ela vai fazer essa caminhada da fé, ela vai andar em Santiago de Compostela, ela vai fazer oferenda para Iemanjá. Isso é muito incrível, cara. Ela vai colocar um ebó de oferenda para os orixás, sabe assim? Então, para mim, essa manifestação de fé, cara, é o grande diferencial dos hominídeos, né, do ser humano, dentro do processo evolutivo, e aí entra também a questão da fé, que eu adoro falar sobre isso, né, sobre os criacionistas e os evolucionistas. Dá para a gente conviver se respeitando, né, dá para ter uma conversa, um diálogo de criação divina, né, e criação de Deus e a ciência. Não são forças antagônicas, elas são resultantes. A resultante é uma sociedade crítica, que pensa, que tem fé, que busca na fé respostas de algo que transcende ao mundo da matemática, da ciência. Fé.